difícil não é ler, o difícil é encontrar tempo para ler. Olá pessoal, eu sou a Eli, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, é muito bom estar mais uma vez aqui com vocês. Hoje eu quero falar sobre hábitos de leitura, mas antes de começar, não poderia deixar de dar os recadinhos aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho de notificação para receber notificação sempre que eu postar novos vídeos. Curte esse vídeo também caso você goste, é super importante para o crescimento aqui do canal. E me segue também lá no Instagram, @sonhando-com-livros, por lá eu vou compartilhando um pouquinho do meu dia a dia, das minhas leituras e tudo mais. Então hoje eu vou trazer para vocês 13 dicas para manter o hábito de leitura. São dicas que eu, na minha experiência de leitora, faço e tem dado certo. Então se você ficou interessado, já fica aí, já pega um bloquinho para anotar essas dicas, porque, gente, o difícil não é ler, o difícil é encontrar tempo para ler. Porque querendo ou não, dentro do nosso dia, da nossa dinâmica, a vida acontece, como eu costumo dizer, e nem sempre a gente consegue colocar a leitura dentro do nosso cotidiano. Mas se a gente se organizar um pouquinho, priorizar algumas coisas, a gente acaba conseguindo encontrar um tempinho para ler, o que é super importante, certo? Então eu vou trazer essas dicas aqui para vocês se organizarem e começarem a incluir o hábito de leitura, no dia a dia, na rotina de vocês. Então vamos lá, Como eu disse, são 13 dicas. A primeira delas é se manter na zona de conforto. Parece bem contraditório, porque normalmente quando a gente tá falando de leitura, a gente costuma incentivar as pessoas a saírem da zona de conforto. Eu mesmo costumo me desafiar a ler livros que eu normalmente não estou acostumada, gêneros que eu não tenho muita familiaridade. No entanto, nesse momento onde você está tentando criar uma rotina, manter um hábito, é super importante você se manter na sua zona, porque você vai estar confortável com aquilo que você vai estar fazendo. Então, se você está confortável com aquilo que você está fazendo, consequentemente vai ser melhor e mais fácil colocar isso dentro do seu dia a dia. Então, essa é a primeira dica. Se mantenha dentro da sua zona de conforto. A segunda dica é: determine um horário para a leitura. Seja de manhã, à tarde ou à noite, depende da sua rotina. Tire um tempinho, 10 minutos, meia hora ou até mesmo uma hora, depende muito do seu dia, das suas demandas, dos seus compromissos. Algumas pessoas se sentem bem confortáveis de já começar o dia lendo, outras aproveitam o horário do almoço para fazer isso e outras até usam o horário antes de dormir para relaxar e para ler. Então fica muito ao seu critério, de acordo com aquilo que você acha que é melhor para você. Determine um horário e um tempo, vai depender do que vai ser melhor para você. A terceira dica é criar um ambiente confortável. Então, nesse momento, é importante que você crie um ambiente confortável, Você escolha um lugar que você se sinta bem. E até mesmo pode ser fora de casa, ir uma cafeteria, ir num parque. Tá, não é sempre que eu tenho um ambiente de leitura confortável. Às vezes eu só tenho tempo no ônibus. Não importa, certo? Não coloque aqui na sua mente que precisa ser um lugar fora das suas possibilidades. A ideia de criar um ambiente, às vezes, é só, por exemplo, colocar uma luz mais baixa, colocar uma musiquinha ambiente, ou colocar até mesmo fones de ouvido com algo que você goste, pegar um café para tomar durante a leitura. Então, criar essa atmosfera é o que é importante. Outra dica super importante é ler livros curtos. Nesse momento que você está iniciando esse hábito, pode ser que livros um pouco mais longos, mais densos também, te causem um cansaço, te façam se distanciar um pouco mais da leitura, porque tá gerando ali um pouco de desconforto, tá fazendo você ficar um pouco mais cansado do que o normal. Então dê preferência aos livros curtos e leves, leituras mais tranquilas para relaxar, e aí aos poucos você vai colocando livros maiores e com leituras mais densas, mas a princípio dê prioridades a livros curtos. Outra dica super importante é respeite os seus limites e as suas vontades. Se você não estiver com vontade, ou se você estiver cansado, tenha qualquer outra justificativa que lhe faça não ler, tudo bem. Respeite e saiba reconhecer quando você precisa parar, mas também não pare por muito tempo, Então, se você parou por alguma razão, tente no outro dia já retomar, para que você também não se perca, certo? Outra dica super importante que pode ajudar bastante a incluir a leitura aí no nosso dia a dia é diversificar os formatos de livros. Hoje em dia nós temos possibilidades, Livros físicos, e-books, audiolivros. Então, às vezes você não tem tempo
tempo de estar com um livro físico ou um e-book, mas você pode estar ali com seus fones ouvindo um livro. Então isso já te ajuda a manter, né, o hábito e de colocar ali a leitura dentro do seu dia a dia. Então, de repente, se você está fazendo uma atividade mais manual, né, que exige mais do seu corpo e não tanto da sua mente, você pode colocar ali um livro para escutar enquanto executa essa atividade. A próxima dica é ler o que te faz bem. Isso também entra muito no respeitar os limites, né? Você tem que olhar para aquilo que você quer. E com a leitura não é diferente. Então, leia o que te faz bem. Se você quer ler um romance clichê, um romance leve, leia. Se você quer ler um suspense, se você quer ler um thriller, sabe? Se você quer ler um livro de não ficção, leia. Somente leia aquilo que você quer, que você sente que faz bem pra você, que vai acrescentar de alguma forma na sua vida. Priorize sempre ler o que faz bem pra você. Normalize abandonar livros. Muitas pessoas, assim como eu um dia fui, não conseguem abandonar livros porque acham que começar uma leitura é obrigação terminar. Não é assim. Às vezes a gente começa um livro e não se identifica com ele de alguma forma, seja pela escrita, seja pela narrativa, seja pela construção dos personagens, ou porque traz algum assunto sensível, algum tema que é gatilho pra gente. Então, assim, tudo bem abandonar o livro, sabe? Se você começou com altas expectativas ou não, mas durante a leitura aquilo foi ficando pesado, a leitura foi ficando arrastada, você foi ficando desanimado, abandone, porque se você insistir nessa leitura, pode ser que você entre em uma ressaca literária, e para sair de ressaca literária, assim, é uma coisa um pouco mais difícil, né? Você precisa de um pouco mais de esforço para tentar, né, colocar o seu cérebro de novo ali dentro de uma rotina, né? Fazer com que a leitura torne-se algo prazeroso. Então, assim, se for pra ficar com ressaca ou se for pra ficar desanimado, abandone o livro sem pensar duas vezes. Participe de clube de leitura, né? Participe de leituras coletivas, onde você possa estar ali interagindo com outras pessoas, conversando sobre o livro que você leu, de criar essa rotina de todo mês ler um livro. Então acaba sendo super importante, né, para manter ali uma rotina, um hábito. Então os clubes de leitura, as leituras coletivas são uma alternativa para ajudar você a manter o hábito. E tem o clube de leitura da Paola Alexander, por exemplo, que é o Clube Entre Romances, que é um clube de leitura gratuito. Procure clubes na sua cidade. Então essas são apenas algumas dicas, tá? Não é publi nem nada. São apenas algumas dicas de clubes que você pode fazer parte. Na minha experiência, nós criamos, eu, a minha mãe, meu esposo, algumas amigas, criamos um clube pra gente. Então a gente todos os meses está lendo, que é o Clube Bookdunes. Então convide seus amigos, seus familiares para fazer um clube de leitura de repente, sabe? Então é uma opção super bacana. A 10ª dica é: procure sempre inspirações, procure sempre consumir conteúdo literário, né? Isso me ajuda bastante. Eu gosto muito de assistir vídeos aqui no YouTube, de acompanhar booktubers também nas outras redes sociais, né? Porque acaba que falar sobre livros gera, né, consequentemente, uma vontade de ler livros. Então, a ideia de consumir conteúdo literário ajuda também você a manter esse hábito, a você estar atento às novidades, a verificar os livros que foram lançados, quais livros você gostaria ou não de ler, abrir um pouco mais, né, esse leque de possibilidades. Então, consumir conteúdos literários e buscar sempre inspirações é uma opção. A 11ª dica é: participe de lives, sprints de leitura. Muitos criadores de conteúdo fazem isso, né? Lá fazem lives aqui no YouTube, no Instagram, em outras plataformas, para justamente colocar esse tempinho para leitura. Então acaba que a pessoa reserva ali 30 minutos, 1 hora para ler, para debater, para conversar também. Então essa também é uma opção muito boa, muito bacana, que já pode ser aí algo que ajude sim muitas pessoas, né, a manter esse ritmo. Outra opção também é ler antes de dormir, né? Como eu disse, algumas pessoas costumam ler de manhã, outras à tarde, outras à noite, mas ler antes de dormir também é super interessante, porque você reserva ali um tempinho para você fazer algo que é para o seu conforto. E ler antes de dormir ajuda a assimilar as ideias, enfim, então ajuda bastante, sem contar que é um momento um pouco mais calmo, né? Não tem tantas distrações. E por último, mas não menos importante, é ler com as crianças,
crianças ou ler para as crianças, quem tem aí irmãos, quem tem filhos, é uma opção também, né? Você começar a criar esse hábito de ler para as crianças, porque além de estar se ajudando, colocando a leitura no seu dia a dia, você também está incentivando a criança a ler, a colocar a leitura como sendo algo prazeroso, algo para se fazer dentro da rotina. Então, ler com e para as crianças também é uma dica super importante e super interessante para ambos, né? Tanto as crianças quanto os adultos, né? Foram essas as dicas que eu quis trazer hoje para vocês. Dicas que, como eu disse, eu normalmente uso, né? Para me manter lendo, para me manter sempre ativa, sempre manter a leitura dentro do meu cotidiano, porque nem sempre é fácil, tá? Eu procuro muito, como eu disse, observar as minhas vontades e respeitar os meus limites, certo? Eu acho que dentre todas essas dicas, essa é uma das que eu mais priorizo. E fica aí, né, todas essas dicas para vocês. Me digam se ajudou em alguma coisa, se vocês já tinham ouvido falar sobre algumas dessas dicas ou se já usam até. E se tiverem também novas dicas ou se quiserem que eu traga um outro vídeo, de repente trazendo livros ou falando sobre qualquer outra coisa atrelado a esse tema, deixem aqui nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo caso você goste, super importante para o crescimento aqui do canal. E me segue também lá no Instagram, @sonhando-com-livros. Vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Vou deixar todos os links importantes aqui na descrição. Um super beijo e até a próxima!